pedimos a tua graça e que o Senhor possa estar dirigindo este momento, Pai. Que o Senhor possa estar nos ensinando e que a gente possa colher de uma forma viva as tuas palavras, Senhor. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A opção é aceita a gravação ou sai da reunião, né? Engraçado, eu não tinha reparado nisso. Ok. Então, vamos compartilhar. Todo mundo está vendo? Uhum. Ok. Como disse na semana passada, a gente ia estudar só esse versículo, né? Vamos ler de novo, né? Pode ler alguém. Mateus 7,12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Uhum. Então, apesar desse versículo, né, tá indo na sequência aí logo depois das orações, na verdade ele, vamos dizer assim, é um fechamento, né? Vamos dizer assim, é o sumário daquilo que Jesus queria que nós soubéssemos, né? Daquilo que ele está falando no Sermão do Monte. Então, que a gente tenha em vista a questão do julgamento nosso em relação às outras pessoas, né? E do nosso relacionamento com elas, com as pessoas, tá? Então, na verdade, como diz lá em Mateus 19:19, se alguém tem alguma dificuldade nos seus relacionamentos, né, com as pessoas, como ele deve agir, tá? Vamos ler, então, Mateus 19:19. Mateus 19:19. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Tá? Então, assim, é a mesma ideia, né? O que você quer que o outro faça para você, você deve fazer para ele. Então, Jesus ele quis que a gente tivesse essa reflexão de pensar assim: o que será que é bom para mim? O que será que vai me fazer bem? O que será que eu gosto? O que será que eu preciso? Ou o que eu estou sentindo? Quais, né, as coisas que eu estou passando? Você ter uma clareza daquilo que se passa na sua vida, porque da mesma forma como que você gostaria que as pessoas olhassem para você, é como você deve olhar para as pessoas, né? Então, é como se isso fosse uma regra para a gente poder ter nos nossos relacionamentos. Se a gente conseguir fazer dessa forma, né, a gente vai conseguir, então, cumprir com todos aqueles mandamentos, todas as coisas que ele estava ensinando, né? Então, Jesus queria que a gente conseguisse compreender essas verdades. Tá? Outra clareza que é para a gente entender que Jesus quis mostrar aquilo que realmente era o propósito da palavra de Deus,
né? Porque ele estava preocupado, lembra, que ele sempre quis corrigir contra os falsos ensinamentos que os escribas e os fariseus estavam ensinando, né? Então, ele estava combatendo os enganos, né, que os escribas e os fariseus estavam distorcendo a lei de Deus, né? Porque muitas vezes ele estava só preocupado com a letra, mas não com o espírito da lei, né? Então, Jesus quis mostrar a importância da gente entender a lei de Deus e ter essa perspectiva correta da lei, né? Então, se a gente conseguir perceber o sentido que a lei de Deus quer dizer, o espírito da lei, então a gente vai poder compreender, né, e buscar talvez essa atitude de uma forma que abençoa, né, e principalmente assim, não da forma como eles estavam vendo, né, que era só a letra, talvez uma forma mecânica, né, de olhar para a lei de Deus, mas de ver de uma forma positiva, de uma forma bem espiritual, tá? Então, o que acontecia? Naquela época, eles estavam fracassando nessa compreensão da lei de Deus, do espírito da lei, e então assim acabava tentando cumprir assim mecanicamente, né? Então não adulterarás, então, mas né? Que lá a lei quer dizer mais a fundo, não não matar, não julgar, não adulterar de uma forma profunda, não só mecanicamente, assim, superficialmente, né? Só de aparências. Então, que eles achavam assim, o fato de eu não cometer o ato do adultério, eu não estou adulterando. Mas aí Jesus foi mais a fundo, né? Não, se você olhar de uma forma que está cobiçando a coisa do próximo, você já está adulterando, né? Na sua mente e no seu coração. Tá? Então, Jesus quis mostrar que o propósito da lei, né, dos mandamentos, é que a gente tem uma coisa que é o propósito principal, que é amarmos uns aos outros, né? Mas não amar só, assim, mas amar como a gente gostaria, né? Como a gente ama nós mesmos, tá? E então, se a lei falasse que você tem que ajudar, se você vê o boi do seu vizinho fugindo, né, naquela época, então que você tem que ajudar a encontrá-lo e devolvê-lo, né? Então, essa era o que a lei mandava. E você vai cumprir essa lei não só porque é lei, né? Mas você vai cumprir porque se o meu boi também fugir, eu gostaria que se alguém o achasse, trouxesse de volta para mim, né? Então, é essa intenção que Jesus quis mostrar em relação à lei, de você olhar para o outro com esse mesmo interesse, no intuito de desejar o bem como você gostaria de receber o bem, tá? Então, esse era o objetivo da lei, de ter essa atitude correta. E o que acontece? As dificuldades para a gente conseguir cumprir essa regra áurea, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, é que muitas vezes as pessoas acham isso maravilhoso, incrível, né? E até exaltam essa regra de áurea aí, mas não colocam em prática na sua própria vida, né? Até acha lindo, maravilhoso, mas não consegue aplicar no seu dia a dia. Então, por quê?
porque desde os primórdios a gente vem sofrendo por causa do pecado, né? Então, isso não permite que a gente possa olhar para o outro de uma forma que a gente ame como Deus gostaria que a gente amasse, né? Efésios 2:12. Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Uhum. Então, aí, o fato da gente estar longe de Deus por causa do pecado, né? E a gente acaba desviando dos propósitos de Deus, né? Por causa do próprio pecado. Tá? Então, o pecado impede da gente conseguir olhar para o outro como Deus olha, né? De ter essa misericórdia, de ter esse amor. Eu não coloquei, mas vamos ler Romanos 8:7 também? Romanos 8:7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Uhum, tá? Então, o fato da gente não estar com Deus, tá sendo dominado pelo pecado, faz com que a gente odeie a lei de Deus também, e não segue essa lei, tá? Então, a gente não consegue aplicar os mandamentos de Deus por estar longe de Deus. Segunda coisa é que, por causa disso, a pessoa fica totalmente voltada para si mesma, né? Para o seu ego, então para o seu egoísmo, para o ser humano egocêntrico, né? Então ele vai querer o quê? Se autossatisfazer, se autoproteger e seguir seus próprios autos interesses. Tá? Então, vai estar totalmente voltado para si mesmo. Se o outro tem direito, eu tenho mais direito ainda. Então, ele vai estar lutando pelas suas coisas, e então, por causa do pecado e desse egoísmo, acabam tendo guerras, tendo, né, todas as dificuldades de relacionamentos que a gente está passando nos dias de hoje também, né? Então, para conseguir cumprir com aquela regra áurea que Jesus falou, não consegue por causa do pecado e por causa do egoísmo, né? Porque a pessoa está voltada para si mesma. Então, a solução, vamos ler essa passagem, 22, Mateus 22, de 37 até 39. Vini, está desligado o microfone. Só estou vendo sua boquinha mexer, mas não estou ouvindo som. Desculpa. Mateus 22, 37 e 39. Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Tá? Então, a solução está aqui. A primeira coisa é nessa sequência. Se não for nessa sequência, não tem como. Então, é amar a Deus, né? Para depois conseguir amar o outro, para poder amar como a nós mesmos. Então, para a gente conseguir cumprir com essa regra áurea, a gente precisa voltar para Deus. Porque as relações humanas só poderão ser corretas quando a gente estiver centralizado com Deus, né?
Então, Deus é que permite que a gente consiga amar as pessoas, consiga, assim, se importar, né, com as pessoas e realmente fazer as coisas, né, pelo outro, mas é por causa que Deus é que nos dá essa misericórdia, vamos dizer, essa graça, esse amor. E quando a gente olha para Deus, né, e percebe sua grandeza, então a gente consegue reconhecer também quem nós somos. Então, Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, 15. O dela também. Ela desligou o microfone. Mas é de família, é de família. É, família é fogo, viu? É um vírus que Eu falei, pega. ué, começou e parou? Eu falei, aí ficou mudo. Para o Senhor, eu vou ler. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia, como se fosse um grão de areia. Uhum. Então, quando a gente olha assim para toda essa grandeza de Deus, né, por toda a glória, o resplendor dele, a gente começa a compreender que nós somos pequenos, como fala ali, né, gafanhotos, como um pó, como um grão de areia, né? Não tem como comparar, né, diante da grandeza de Deus. E por causa disso, quando a gente consegue contemplar quem Deus é, a gente consegue perceber a miserabilidade de quem nós somos, né? De pequeno e de pecador que nós somos. E assim, quando a gente consegue olhar para nós mesmos como pecadores, a gente também consegue olhar para o outro com a mesma misericórdia, talvez, né? Quando a gente acha que a gente é bom, a gente olha de uma forma mais de cima para baixo, né? Para o outro. Mas quando a gente percebe que a gente não é nada, então a gente consegue olhar de forma igual, né? Para o outro. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Uhum. É isso? Isso. Porque a gente olha, então, com uma misericórdia para as pessoas e percebe o quê? Que elas também estão sendo vítimas cegadas pelo diabo, que é o Deus desse mundo, né? Que cegou os entendimentos, então a percepção, então consegue ver que são vítimas do diabo e que estão debaixo da ira de Deus e sendo encaminhados para o inferno. Então começa a olhar para o outro de uma forma com mais misericórdia, né? E de perceber que a gente nós não somos nada e que a gente precisa mesmo da graça de Deus, né? Da obra de Cristo nas nossas vidas. Então, Romanos 8:21 fala dessa liberdade da escravidão nossa, né? Romanos 8:20. Romanos 8, 21. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Uhum. Que é essa liberdade de poder sair da escravidão do seu próprio eu para olhar e amar o outro, né, como devemos amar, tá? E por fim, quando a gente percebe, né, quem Deus é, quando a gente contempla Deus e a gente vê que Deus não nos trata como a gente merece, né? Mas ele tem misericórdia e nos trata com a graça e com a misericórdia dele. Então, um pouquinho antes, né, quando ele fala lá
do versículo 9 a 11, que se um filho pedir pão, ele não vai dar, né, o pai não vai dar pedra. Então, se esses, né, esses pais que são maus dão coisas boas para os seus filhos, muito mais Deus Pai dará para nós né, as coisas boas que a gente pedir. Então, Deus, ele não nos dá aquilo que a gente merece, mas ele concede boas bênçãos, né, para que nós possamos ser abençoados. Então, Deus está interessado nas nossas vidas e Ele tem esse amor para conosco. Então, com esse mesmo amor que Deus olha para nós, é com esse mesmo amor que a gente tem que olhar para os outros. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: olhem para os outros conforme eu mesmo tenho olhado para vocês, e da forma como que ele ofereceu-se na cruz por cada um de nós, para dar vida em nossos favores, que a gente possa ter essa perspectiva diante do nosso irmão. 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, se antes de nos termos tomado cristão, oh meu Deus do céu, se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não faremos mais isso. Terminou? Porque agora nós vamos olhar não com os olhos da carne, né? Mas com os olhos espirituais, agora com uma nova vida com Cristo, né? Então, dessa forma é que a gente pode tomar essa medida, dessa regra áurea, que é fazer aquilo para os outros, né? Daquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. E que dessa forma nós estaremos fazendo a diferença nesse mundo do jeito que Cristo queria que nós fizéssemos. Né? Então, se a gente tiver esse pensamento, muda, né, todas as nossas atitudes em relação às outras pessoas. Porque a gente não para muito para pensar nisso, né? Quando você fica bravo, quer brigar com alguém. Não, você não para. Não, peraí. Se eu gritar com ele, né, não é o que eu gostaria que ele fizesse comigo. A gente não para muitas vezes para isso, mas se a gente deixar que Cristo nos conduza, vai mudar nossas atitudes, porque a gente vai começar a pensar assim, né? Será que eu gostaria de, né, que a outra pessoa fizesse isso comigo, né? Então, quando ele fala, esta é a lei e os profetas, é o principal, vamos dizer, é o sumário, é a regra principal daqueles que fazem parte do reino de Deus, né? Então, que a gente consiga colocar isso em prática, que não seja apenas uma forma mecânica, né, de olhar para a lei de Deus, mas que a gente possa estar cumprindo fielmente com esse mandamento, que é amar mesmo, amar, né, o outro com todo o seu ser e amar o outro do jeito que ele é. Tá? Então é isso. Hoje é mais curtinho, isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer compartilhar alguma experiência? Quer discordar? Não tem muito, né, o que falar contra as palavras de Jesus. Mas que não é fácil, né? Porque nem sempre a gente para pensar se aquilo lá, né, a nossa atitude em relação ao outro é uma coisa que a gente gostaria que, né,
da gente ter. Então, é um pensamento que eu penso que Jesus nos mostrou um caminho para a gente tomar cuidado, para a gente perceber, né, na sua essência, que o amor é muito mais do que só coisas, né, coisas que a gente gosta, mas às vezes coisas que a gente não gosta, mas que a gente tem que deixar, né? No que se trata do julgar, eu acho que a partir do momento do julgar já é um erro, né? Uhum, Porque a cada, a cada fase, a cada conhecimento, você tem uma visão aprimorada. Hoje, conhecendo um pouco, eu posso julgar pelo pouco que eu sei. uhum, Amanhã, eu vou aprender mais, eu vou estar completamente errado. Na minha consciência, eu falo assim, não devia ter julgado dessa forma. aham, aham. Julgaria de outra. Mas depois de amanhã, eu vou estar conhecendo mais, e vou falar assim, também julguei errado. Então, quer dizer, acho que, não sei, Uhum. do que eu vejo, não é melhor, não julgue, né? Acho que apenas veja, ouça e não faça, né? É, Que o julgamento fica para Deus mesmo. é que às vezes a gente usa o julgamento como uma defesa, né? Porque é É, mais fácil você, se você sente que vem uma flecha para cá, você já aponta a sua também, né? Então, muitas vezes o nosso julgamento às vezes é uma defesa, né, uma proteção para nós mesmos, né? isso daí é normal do ser humano, né? Porque o ser humano sempre anda com uma fita métrica e uma balança, né? Tudo tem uma medida, tudo tem um peso, tudo tem como uma comparação, né? Isso daí é complicado. É, ainda mais quando a gente vem de uma cultura oriental, né, que tem uma cobrança tão grande de sermos muito bem-sucedidos em tudo que a gente fizer, É. então acaba tendo, né, esse olhar mais julgador mesmo, né, pro outro, né? Mas aí o do oriental, a gente não condena o outro, a gente condena a si próprio, porque a gente busca o perfeccionismo, né? Mas Uhum. também é errado. Porque é um aprisionamento, porque na verdade você cobra de si, mas você também cobra do outro, porque se o É. outro faz errado, ai, não, né? Você também Hum. cai em cima desse, infelizmente. E muita gente carrega, né? Carrega esse peso, né? Então a gente precisa mesmo de Deus para sermos libertos dessa concepção de que nosso valor depende do nosso desempenho ou do nosso, né, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente faz, né? Nosso desempenho não, nosso valor não depende dessas coisas, mas depende do amor de Deus por nós, daquilo que Deus fala que nós somos, né? Então, isso que precisa, na verdade, ser restaurado nas nossas vidas, na igreja, que ainda tem muita gente que carrega, né, dessa dor, assim, porque não se sente valorizado, não se sente reconhecido, né? Mas, mas é porque esse mundo tá no maligno mesmo, né, infelizmente. E aí a gente precisa de Deus para ser restaurado nessa percepção. Mas é complicado. A gente diz para não julgar, mas a gente julga, né? Mas vamos lá, né? Estamos caminhando nesse aprendizado de como tá amando o outro, de como tá reconhecendo, porque às vezes a gente não consegue, porque não consegue amar nem a nós mesmos, né? Então, temos que voltar para Deus mesmo para poder restaurar todo esse equilíbrio, né? Ok, vamos orar então, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor nos conhece, sabe aquilo que somos falhos, que precisamos melhorar,
Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes temos este olhar de julgamento, temos menos misericórdia pelo nosso irmão do que o Senhor tem para conosco. E como o Senhor mesmo diz, que nós temos que fazer aquilo que nós desejamos que o outro faça para nós. Então, dá-nos essa graça, essa misericórdia para fazermos diferença onde estivermos, para amarmos o outro como a nós mesmos. Ensina-nos a amar o outro, ensina-nos a amar a nós mesmos, ensina-nos a te amar acima de todas as coisas, ó Deus. Pedimos por isso, ó Pai, que tem sido um desafio nesse mundo que jaz no maligno, mas que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar esse amor, essa misericórdia, essa graça do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.